Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, sou cirurgião dentista e o que eu quero falar com vocês hoje é sobre algo que incomoda muita gente, deixa as pessoas bastante inseguras, que é herpes. Herpes são essas vesículas, essas bolinhas que estouram ao redor dos lábios, ao redor da boca, pode estourar também no céu da boca, pode estourar em outras áreas da face, mas é muito mais comum estourar em região de lábios, né? E o que é que causa a herpes, gente? Essa doença, né? O que é que causa o herpes? Por que esse vírus está na gente, né? Como é que trata ele? Quais são as consequências do herpes? Tudo isso eu vou explicar nesse vídeo, mas antes disso eu vou pedir para você se inscrever no meu canal para que você não perca mais nenhum conteúdo a partir de hoje. Só tem conteúdo interessante e relevante, você não vai se arrepender de se inscrever. Curte esse vídeo se você acha que é um vídeo relevante, interessante e mais pessoas têm que saber sobre esse tema. E agora vamos às informações. Pois bem, gente, herpes é um vírus. O vírus herpes simples. Ele pertence a uma família que tem mais de 8 tipos de vírus. Por exemplo, o vírus da varicela, que é o vírus da catapora, é da família da herpes. O vírus da Epstein-Barr vírus, que é o vírus da mononucleose, também é da família da herpes. Entre outros vírus que são da família da herpes. Mas o herpes que causa essas bolinhas ao redor da boca é o herpes vírus tipo 1, o herpes simples, e também o tipo 2. Antes a gente diferenciava o tipo 1 como herpes labial e o tipo 2 como herpes genital. Mas hoje, por questões como sexo oral e também interseção, né, de todos esses vírus, a gente não diferencia mais. Existe uma estimativa, gente, que no Brasil, em torno de 47 a 70% da população tenha se infectado com herpes. Nem todo mundo vai manifestar, né, as vesículas, as bolinhas, porque o herpes ele quer conviver bem com o ser humano. Né? Com o tempo, os vírus tendem a ficar pacificamente com o corpo do ser humano, não causando tanto mal, porque eles querem ter um lugar para se reproduzir, né? Eles não vão querer matar o hospedeiro deles, que é o ser humano. Então, o vírus da herpes, ele encontrou um lugar ótimo para que ele fique lá adormecido, sem ser incomodado pelo nosso sistema imunológico, que são nos gânglios nervosos, principalmente de nervos sensoriais, como é o nervo trigêmeo, que é o nervo que nerva a nossa face, que ele tem 3 ramos, né? Por isso que chama de trigêmeo. Ramo oftálmico, ramo maxilar e ramo mandibular. Normalmente, esses vírus da herpes ficam adormecidos no nervo trigêmeo, mas podem ficar também adormecidos em outros nervos, como na região sacral, né, que é a região aqui das costas, e também nos nervos da região genital, tá certo? E como é que a gente se infecta pelo vírus da herpes, gente? Os dados epidemiológicos mostram que a gente se infecta pelo vírus da herpes normalmente na primeira infância, naquela idade que a gente está na escolinha. Então, normalmente a criança tem cialorreia, fica salivando bastante, né? Tem algumas feridinhas que muitas vezes são confundidas com sapinho, né? Podem ter feridinhas aftas no céu da boca que as pessoas acham que são aftas, mas são herpes. E muitas vezes a criança também tem febre, né? Tem diminuição do apetite, e ali é o que a gente chama da prima infecção, a primeira infecção que esse paciente tem pela herpes. Então, como é que seria uma infecção primária? É quando esse paciente não tem anticorpos, nunca teve contato com a herpes e está tendo a primeira infecção. E a infecção secundária, que, por exemplo, esse paciente já se infectou pelo herpes vírus tipo 1, né, já tem anticorpos contra o herpes vírus tipo 1, mas acaba se infectando agora pelo herpes vírus tipo 2. E aí acaba produzindo anticorpos pelo herpes vírus tipo 2. E uma infecção terciária é quando esse paciente já tem anticorpos, tanto o herpes vírus tipo 1 quanto o herpes vírus tipo 2, o paciente já tem anticorpos, mas por conta de uma diminuição da sua imunidade, o vírus pode se manifestar novamente, né? E também tem as infecções recorrentes pelo herpes, que podem ter algumas causas, tá certo? Então, vou explicar para você, gente. Quando há o contato com o vírus da herpes, eles vão lá e penetram nas células epiteliais, são as células da nossa pele, são chamadas de queratinócitos. Eles penetram nessas células, né? E completam o seu ciclo. O ciclo deles é para liberar novos vírus. Então, esses vírus são liberados nas vesículas, nas bolinhas, né? Que estão recheadas de líquido e aqueles líquidos estão cheios de vírus. Após completar esse ciclo, o vírus tende a ficar adormecido nos gânglios sensitivos, né, os gânglios nervosos nossos do nervo trigêmeo. E alguns estímulos podem fazer com que esse vírus, que estava adormecido ou tentando enganar o sistema imunológico, se reproduza novamente. Então, quais são os estímulos? Baixa da imunidade. Então, a imunidade faz com que, vamos fazer uma alusão assim, tinha 100 policiais ali naquela rua, e aí o vírus olhou assim e falou, não vou sair de casa, que eu sou um bandido fugitivo, se eu sair a polícia vai me pegar. De repente a imunidade baixou e não tem mais 100 policiais, tem 30. Então o vírus pega e fala, meu Deus, agora tem pouca gente, dá para eu sair por aqui, por esse beco e ninguém vai me ver. E aí o vírus vai, se reproduz, libera as bolhas, libera as vesículas, que são as feridinhas que vocês estão acostumados a ver na pele. Então aquelas vesículas depois estouram, coalescem, formando úlceras.
Se for no céu da boca, forma aftas, que as pessoas acham que são aftas. Pode formar também em gengiva, pode formar em lábios, as pessoas acham que são aftas. Tratam como aftas, não melhoram, porque na verdade ali pode ser vírus da herpes, tá certo? E esse é o ciclo que tende numa questão de baixa imunidade, ser recorrente. Outra questão que pode baixar a sua imunidade é raios solares. Então, o raio solar sobre a pele, ele tem um efeito imunomodulador, então ele tende a baixar um pouquinho a imunidade, por conta da estimulação dos raios solares, inflamação, ele baixa um pouquinho a imunidade. Por isso tem gente que fala, fui tomar sol, fui pra praia, quando eu voltei eu tava com a boca toda estourada de herpes. Porque o sol realmente regula essa imunidade que a gente tem na nossa pele. Por isso que ele pode desencadear um episódio de herpes. Outra questão que pode gerar o herpes é o estresse. Mas por que o estresse? O estresse libera principalmente um hormônio chamado cortisol. E o cortisol, gente, é um hormônio que ele é anti-inflamatório. Ele reduz algumas interleucinas do nosso corpo, como interleucina 6 e interleucina 12. E essas interleucinas, elas diminuem a inflamação, né? Diminuem vasodilatação. E o que é que faz? Quando diminui a inflamação, é aquela alusão que eu fiz dos policiais para vocês. Então, o cortisol, que é como se fosse um comandante geral, fala, não, reduz esse efetivo aí, vamos dar folga para alguns policiais. E aí o vírus vê que tem menos imunidade por conta do cortisol que o estresse liberou e acaba estourando. Então essas pessoas têm herpes recorrente, né? Algumas questões, deficiências nutricionais, como por exemplo, diminuição do zinco, vitamina B12, vitamina B9, vitamina C, que são nutrientes que são muito importantes para a nossa pele, podem fazer com que sua pele fique mais frágil, né? Que sua pele fique mais desprotegida, digamos, com menos colágeno, com a saúde, né, digamos, a pele fique mais friável e que você tenha mais tendência a desenvolver a herpes, né? Então, gente, esses são os principais fatores que podem gerar herpes. Muita gente tem herpes recorrente em vários episódios por ano, né? Existem guidelines, que são protocolos que dermatologistas, dentistas utilizam medicamentosos para tratar herpes, normalmente são com antivirais, né? Aciclovir. Aciclovir é o principal antiviral, né, que ele tem um preço mais acessível para tratar herpes. Normalmente, quando os pacientes estão sobre episódio de herpes, é prescrito aciclovir 200mg 5 vezes ao dia. Normalmente, esse paciente pula o período que está dormindo, porque normalmente não há, digamos, um momento em que os vírus não estão se reproduzindo. Então, ele pode pular o período noturno da utilização desse aciclovir. Tem antivirais que são mais potentes, tem uma biodisponibilidade por mais tempo, que são, por exemplo, o valaciclovir. Ele demora mais tempo, mas também é mais caro e também você precisa tomar menos doses por dia. Então, essa também pode ser uma opção. Mas além dessas opções, gente, que não vão acelerar a remissão das vesículas, né, que é o que incomoda muita gente, você está com as bolinhas, você está com a feridinha na boca, muita gente fala aranha mijou, tá com boqueira. Então muita gente se incomoda porque muitas vezes aquelas bolinhas demoram até 15, 20 dias para desaparecerem. Isso incomoda principalmente quem trabalha com estética, quem é jornalista, quem trabalha em salão de beleza, quem trabalha com crianças, e etc, né? As pessoas que têm um encontro, tem alguma coisa importante no dia, ou em algum tempo, a formatura, aniversário, isso incomoda bastante. E o aciclovir, esses medicamentos, a valaciclovir, eles não aceleram a remissão daquelas lesões, certo? Eles só diminuem os sintomas. E, digamos, impedem também a progressão, que elas aumentem, mas não acelera a remissão. Mas existe, gente, um protocolo chamado terapia fotodinâmica, que eu vou mostrar aqui para vocês, certo? Que eu faço nos meus pacientes, e que é um protocolo cientificamente comprovado, que a gente utiliza o laser e um corante chamado azul de metileno, em que a gente faz a drenagem dessas vesículas, né? Que o vírus da herpes causa, a drenagem dessas vesículas, né? E a gente sempre absorvendo, porque senão, vocês sabem que essas vesículas estão cheias de líquido e de vírus. Se ele penetrar em outras áreas de pele, podem causar uma reincidência de lesão, então a gente tem que ter cuidado para esse líquido não penetrar em outras áreas. Drena essas vesículas, faz a absorção desse líquido, cora essa lesão com azul de metileno, deixa por um tempo, depois utiliza o laser. E o laser vai fazer com que esses vírus literalmente explodam. Então a gente esvazia essas vesículas de vírus, mata os vírus. Né? O vírus não é considerado um ser vivo, mas eu vou falar mata para ficar mais compreensível para vocês. Então a gente rompe, estoura esses vírus, não vai ter mais vírus ali. E o corpo, com a ajuda do laser, cicatriza mais rápido aquela lesão. Então, existem casos meus que o paciente consegue cicatrizar em menos de 48 horas. Então ele chegou, hoje fez o laser e amanhã a lesão já está praticamente cicatrizada. Certo? Então essa é a terapia fotodinâmica com maravilhosos resultados
para quem não quer esperar os 15 e 21 dias que o aciclovir vai fazer efeito, tá certo, gente? A herpes não tem cura, é um vírus que fica latente, adormecido nos campos nervosos, e que toda vez que a imunidade baixar, toda vez que o sol incidir, toda vez que o estresse vier, elas podem estourar. Se você tem lesões recorrentes que estouram com frequência, existem também, utilizando o laser, protocolos para que você previna digamos, a incidência, né, dessas lesões por herpes. Então, tem casos que você faz um protocolo preventivo com laser, que tem pacientes que já têm mais de 2 anos sem episódios de herpes, e esses pacientes tinham episódios recorrentes. Então, é muito promissor o tratamento da herpes utilizando laser. E a terapia fotodinâmica é para casos agudos que estouraram, que você quer acelerar a remissão, certo? Qualquer dúvida, a gente pode deixar nos comentários. Eu vou deixar aqui meu WhatsApp de consultas para quem quer mais informações sobre esse procedimento. Pode falar com meu auxiliar, certo? Curte esse vídeo se você acha que é um vídeo relevante e interessante, que eu te ajudei a entender melhor sobre essa patologia e como buscar ajuda. Se inscreve no meu canal para que você não perca mais nenhum conteúdo a partir de hoje. E até a próxima, gente.